Amém, amada igreja. Amém. Toda honra e toda glória, estamos aqui fielmente na casa do Senhor para honrar e glorificar o nome. Seja abençoado, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nesta noite sempre nos tocar poderosamente, Senhor Deus. E aquele que chegou hoje cansado, com algum problema, com enfermidade, algo que não seja aquele felicidade espiritual, creia e entregue na mão do Senhor. Pois aqui tu está na casa dele, na casa do papai. É melhor 1 hora na casa do Senhor do que 1000 dias fora dele. Amém? Glorificado seja você, seja fortificado na palavra que vai ser abençoada hoje, seja recebendo essa vitamina da palavra do Senhor, recebendo essa paz que hoje vai ser transmitida aqui da palavra do Senhor. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Esse esforço todo que nós chegamos aqui, sei que o inimigo nos atrapalha, mas o maior Deus que nós servimos de que se vive nessa terra. E seja abençoado a cada um que chegou aqui, seja vitorioso, e aqueles que hão de chegar, porque o Deus de Israel é o nosso Pai, e nós descansamos nele, cremos e confiamos, pois tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus, ele é a nossa vitamina. Estamos aqui para adorar e glorificar. Não existe um soldado se ele não comparecer ao quartel, não existe uma guerra, um guerreiro se ele não participar de uma guerra. Então todos os dias temos guerras, batalhas, mas o nosso Deus nunca nos abandonou. Seja bem-vindo à casa do Senhor, amados irmãos e amadas. Aqueles que estão na live também sejam amados pelo Senhor Jesus, seja abraçado também pela essa igreja maravilhosa. Eu sei que muitos estão intercedendo, muitos estão orando, sei que muitos têm empecilhos, mas creia que você pode também ser um soldado se apresentando no quartel. Amém? Glorioso Pai, querido amado do Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter chegado aqui à tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui no primeiro dia do mês para glorificar e louvar o teu nome, pois ser toda honra e toda glória a ti. Lanço sobre vós, Senhor Deus, gratidão e honra. Não pedirei nada, Senhor Deus, porque tu sabes o que nós sentimos no nosso coração, pois tu és o Deus de Israel, a quem eu confio. Seja feita a tua vontade sobre cada um de nós nesta noite. Pai, eu te apresento aquele que esteja enfermo hoje, Pai. Que ele lance sobre vós a sua enfermidade. Aquele que está desempregado, que ele lance sobre vós o seu desemprego. E aquele que está oprimido, cansado, aquele que está triste, que não tem vontade para a tua casa, que ele se levante e dê um glória a Deus na sua casa hoje. E todos estão aqui, dê um glória a Deus, dê um amém. Se fortifique na palavra, se fortifique na palavra do Senhor. Se alimente dela diariamente, lendo a palavra, ouvindo o louvor. Porque nós temos que se alimentar também, meus irmãos, da palavra do Senhor, porque Ele nos alimenta. Isso não é só no culto, não, sim se alimentar, meditar. Venha, Senhor Deus, com a tua paz, que abençoe esse quarteirão desse bairro, abençoe as vidas que estão aqui do lado vizinho, lá direito, lado esquerdo, que receba a tua palavra, receba nossas orações, e eu creio e profetizo essa casa do Senhor lotada, grandiosa, mas tudo para a honra e a glória do teu nome, pois tu é um Deus fiel, Senhor Deus, que toque em cada um deles, meu Deus, porque eu sei, meu Pai, que o tempo está passando, Senhor, e eu sei, meu Pai, que quando vai ser igual a Arca de Noé, quando ele fechar, muitos vão querer bater para entrar, e assim é a tua casa, Senhor Deus, muitos vão querer entrar, mas não vão poder mais entrar, porque nós estamos glorificando, nós estamos orando, estamos intercedendo por esse povo e também por nós, Senhor Deus, que tu venha maravilhosamente tocar em cada um de nós, que hoje saímos aqui enchido do teu Espírito Santo de Deus, saindo aqui renovado, fortalecido pela tua palavra, que nos fortifica, porque tu és o Senhor, em ti eu confio, Senhor Deus, e louvo e glorifico o teu nome por estar aqui, alegre estou, porque eu estou aqui na tua casa, Senhor Deus, não há outro lugar melhor para se servir, te adorar, que não seja na tua casa, do lado dos meus irmãos, intercedendo, orando, aprendendo a tua palavra, em comunhão, Senhor, em família, em comunhão com nossos irmãos. Louvado seja o teu nome, abençoa, Pai, cada um que está nessa live, Senhor Deus, que ele venha, meu Pai, se encher do teu Espírito Santo de Deus, glorificado seja o teu nome em todo momento, em todo louvor, a te adorar e glorificar e buscar a tua presença, Pai, que é maravilhoso. Obrigado, meu Paizinho querido, obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, nesse primeiro dia do mês, glorificando, entrando, entregando tudo nas tuas mãos. Seja um mês de outubro maravilhoso, com muita paz, com muita sabedoria, entendimento, que podemos, Senhor Deus, se dedicar mais esse mês de outubro que nós se dedicamos no mês de setembro, que podemos, Senhor Deus, ser abençoado, fortalecido, buscar mais tua presença, meu Deus. Oh, Senhor, venha operando sobre cada um de nós. Toca, meu Deus, nesta noite com o teu Espírito Santo de Deus. Abençoa o teu servo que vai estar aqui pregando tua palavra. Abençoa o teu servo que vai receber tua palavra também, Senhor Deus.
Toca no coração, que ele fique com o coração aberto, pronto para te servir, para receber a tua palavra. Que ele tenha entendimento e sabedoria, saber que nosso Deus está acima de tudo. Em ti, Senhor, eu entrego esta noite, nos abençoando, nos guardando para todo sempre. Amém. Seja bem-vindo à casa do Senhor, meus irmãos. Que possam ouvir um amém. Glória a Deus, aleluia. Vou apresentar aqui o nosso presbítero Ezequias para conduzir esse momento de oração e louvor e adoração à casa do Senhor. Amém? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Amém. Vou te dar esse aqui. Tu quer esse aqui? Aleluia. Glória a Deus. Passar aqui o... Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Glória a Deus. Quem pode dar mais uma forte salva de palmas ao Senhor aí? Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa vitória. A vitória dele é a nossa vitória, amém? E ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Ele é o campeão dos campeões. Quantos creem assim? Jesus é o campeão dos campeões. Ele venceu todas as coisas, todas as tentações. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E ele sofreu tudo por nós, para que, através da sua perseverança, da sua superação, nós pudéssemos também superar tudo nele. Amém? Você crê assim, eu creio. Nós temos fé nisso. Vamos louvar ao Senhor, declarar a sua vitória. Ele construiu um legado de vida eterna para nós. Aleluia, Senhor Jesus. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levantemos um altar de adoração àquele que venceu a morte. Ele é digno. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou,
A cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh Senhor, oh Jesus, a Ele a glória. Digno, digno, digno. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus! Jesus, aleluia! Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glorifique Ele com as suas palmas, louve a Ele com suas palmas. Oh, digno de glória, majestoso. Oh Senhor, não há ninguém como Tu. Ah, Jesus, Rei da glória, Senhor dos senhores. Oh sim, exatamente. Ele é o nosso Deus poderoso. Sim, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, te adoramos porque Tu és digno. Sim, Senhor, Tu és digno de honra, digno de louvor. Sim, glorifique a Ele, exalte a Ele. Bendiga seu santo nome, sim. Expresse um louvor espontâneo a Ele, com suas palavras. Oh, sim, glorifique. Salmodiai ao Senhor. Sim. Vamos salmodiá-lo nessa noite, declarar a sua grandeza. Ah, enquanto glorificamos, enquanto exaltamos o Senhor, Ele peleja as nossas guerras. Ele luta por nós. Sim, enquanto louvamos e o exaltamos, Ele confunde os nossos inimigos espirituais. Sim, enquanto louvamos e exaltamos e o glorificamos, Ele confunde os inimigos que têm atacado, tentado ferir a nossa família, ferir a nossa nação, nos ferir como igreja. Sim, Ele vem e peleja por nós. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é a tua cidadela. O Senhor é a tua torre forte. Sim, esconderijo, proteção. Sim, o Senhor. Ele te toma pelos braços. Ele te toma, Ele te envolve. Ele acampa ao redor de você seus anjos guerreiros. Anjos guerreiros ao teu redor. Sim, ao derredor o inimigo ruge como leão, mas ao nosso redor os anjos guerreiros do Senhor se acampam. Sim, e nos guarda, nos livra de todo mal. Sim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza absoluta de que não estamos sozinhos nessa guerra. Oh, Rei da glória, Rei da glória, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Glorioso, glorioso, glorioso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Levantai-vos, ó portais eternos,
porque aquele que venceu a morte está adentrando no reino celestial, vitorioso. Aleluia. A tua glória brilha aqui. A tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, eu te amo. Quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Oh, misericórdia e bondade. Misericórdia e bondade. Sim. Tua santidade. A tua glória brilha aqui. Sim. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu amo. Te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso. Oh, não há outro além de ti. Declare: Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Oh, Senhor, nós declaramos a tua majestade, a tua glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Oh, e quanto mais te vejo, eu amo. Quanto mais te vejo, eu amo. Oh, Senhor, muito obrigado. Uma forte salva de palmas a Ele mais uma vez. Sim, glórias a Ti, Jesus, nós Te adoramos. Amém, queridos. Ele é o Rei da glória, Ele é o dono do teu coração. O dono do teu coração, o Senhor da tua casa, o Senhor sobre tudo e todos. Os demônios creem tanto que Ele é Senhor, tanto nisso, que Ele é majestoso e glorioso e poderoso, que chegam a tremer. Eles tremem diante da sua majestade e poder. Senhor, muito obrigado. A quem temeremos? A quem temeremos, Senhor? Se Tu és por nós, quem será contra nós? Aleluia. Sim, se Tu pelejas nossas lutas, nossas batalhas, então
com toda certeza, absoluta certeza, somos mais que vencedores. Porque não somos nós que travamos elas, és tu que trava elas por nós. E tu nunca perdeu, sempre vence, sempre vence. Obrigado, meu Deus, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Quero ir aqui para os avisos com os irmãos, falar primeiramente aqui com os nossos irmãos da IEV Online. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu agora que me lembrei, Davi, que eu não compartilhei os links, o link. Não, mas tá só gravando. Tá só gravando. Tá. Mas na Tá bom. pode ser como se fosse live. Tá, ok. Então é isso. Que Deus abençoe você que está assistindo aí essa gravação. Você seja muito bem-vindo aí, o seu envolvimento nesse culto, a sua atenção dada a palavra do Senhor que é transmitida através desse culto. Amém. Receba a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa, a cura do Senhor, ser curado em nome de Jesus, ser curada em nome de Jesus. Se você crê, você verá a glória de Deus. E estes sinais acompanharão todos que creem. Se você crê no sinal sobrenatural da cura, na manifestação da cura, então a cura te alcançará. Sem detença, receba em nome de Jesus. Receba por você, receba por alguém que você conhece que está enfermo nessa hora, que está enfermo no físico, enfermo na alma, nas emoções. Receba em nome de Jesus a cura do Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que nesse momento você já está curado, curada para a glória do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos aí com os nossos G6 acontecendo em nome de Jesus. G6, que são as células, nós conhecemos muito bem, mas agora chamamos de grupos de conexão que estão aí para a glória de Deus, perseverando, né? Os G6 estão aí, graças a Deus, continuamente, semanalmente acontecendo. Glória a Deus. Tem o GC na casa do nosso irmão Zé Roberto acontecendo, a Leidiana também realiza um GC, eu realizo um GC também, estou ali coordenando também um. Lá em Curitiba, nossos amados pastores Xavier Almerinda também realizam lá, ok? Onde mais? A Mirlene com o Kellington, muito bem lembrado, realizam lá em Petrópolis. Aí sobre horários e endereços, você pode se informar no nosso grupo aí do WhatsApp ou no WhatsApp da secretaria. Qualquer informação sobre isso você vai buscar lá e vai obter essas informações em nome de Jesus. Próximo domingo nós estaremos realizando o nosso café da manhã, é o primeiro domingo do mês, e aí comumente realizamos, já é uma tradição, realizamos o café da manhã às 9 da manhã, o café da comunhão, amém? Café da comunhão às 9 da manhã, próximo domingo, e logo em seguida o culto de ceia, o culto de Santa Ceia, em nome de Jesus, aí sendo realizados no próximo domingo às 10 da manhã, em nome de Jesus. Seguindo para a semana que vem, o culto da vitória, cá estamos nós, para a glória de Deus, e é isso, ok? Vamos continuar firmes aí na nossa construção, em nome de Jesus. Nós não podemos vacilar nas cooperações, amém, queridos? Nas cooperações, nos dízimos, nas ofertas, temos que continuar aí fiéis. Eu não sei se há alguma interferência ali, é o cabo, né, eu acho, ok, passou já. Então, vamos continuar firmes aí. Eu já convido você para esse momento da prosperidade, você que tem a sua oferta para trazer hoje aqui, seu dízimo, pode trazer aqui na presença do Senhor, pegar o seu envelope, aqui está a maquininha, você pode ir se preparando para esse momento. Eu coloco um louvor aqui e nós vamos ter esse momento agora para você se preparar, fazer seu Pix aí através do seu aplicativo bancário, em nome de Jesus. Glória a Deus, fique à vontade, alguns minutinhos aqui para você ir se preparando aí e realizando
esse momento aí, suas ofertas, e depois nós vamos orar, levantar um clamor aqui, um clamor pelos dizimistas, ofertantes, encerrando esse momento aqui e logo em seguida passando para a ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Oh Senhor, Tu és a nossa força. Do meu coração, Sentimos Tua presença aqui, Rei da glória. quanto mais te vejo, Sentimos Tua presença aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão real e tão fiel. Nós apresentamos nossas vidas a Ti, Senhor, aqui nessa noite. Mas agora, especificamente, queremos apresentar a vida de cada dizimista e ofertante, Senhor. Homens e mulheres que Tu tem tocado o coração para, Senhor, cooperarem com a Tua obra. Na verdade, Senhor, é um privilégio poder sermos esses cooperadores. Senhor, Tu nos dá a graça maravilhosa de pertencermos ao Teu reino e podermos, Senhor Deus, ofertar, podermos também cooperar com esse reino, com a igreja local. Tu tem nos levantado para isso. E cada homem e mulher aqui, Senhor, que tem se posicionado debaixo dessa direção que a Tua palavra dá, acerca de dízimos e ofertas, te honrando com os seus bens e com as primícias da sua renda, Senhor. Meu Deus, esses homens, essas mulheres, Tu tens sustentado, Tu tens abençoado. Eles têm visto a Tua prosperidade em seus lares. Eles têm visto, Senhor, a Tua provisão em seus lares, Senhor. Eles têm visto o Teu cuidado, o cuidado do bom pastor em suas vidas. Isso é uma realidade, porque, Senhor, Tua palavra promete coisas maravilhosas para esses que Te honram dessa forma. Céus abertos, janelas celestiais abertas, receba em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te amparado e que o Senhor venha fortalecer cada vez mais pelo Seu Espírito a nossa fidelidade a Ele nessa questão, honrando a Ele, sendo provedores, sendo contribuintes da Sua obra, em nome de Jesus, semeando nesse terreno fértil, esse terreno que com certeza promete uma colheita abundante, a 30, a 60, a 100 vezes mais. Sim, receba a grande colheita. Você tem recebido isso e continuará recebendo em nome de Jesus. E nós clamamos, sim, Senhor Deus, para que Tu levante mais contribuintes, levante mais dizimistas, mais ofertantes, Senhor, para a Tua obra. Tu venha tocar outros corações. Senhor, trazer pessoas para essa igreja local, vidas, Senhor, que assim se tornarão também, Senhor, Pai, parte desse exército de cooperadores. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite e sabemos, meu Deus, que essa obra é Tua, é Tu que sustenta, Senhor. Quando um dizimista, alguém que estava ofertando e dizimando, deixa de ofertar, Senhor, isso não vai afetar a Tua obra de forma a ponto de pará-la, porque, Senhor, Tu levantará outros, Tu levantará muitos outros, e Tu, Senhor, nós declaramos, já está levantando, provendo. Senhor, muitos até querem contribuir, mas estão sem condições,
mas Tu, Senhor, abrirá a porta que essa pessoa espera, a porta de emprego, sim, Senhor, a porta desse negócio aí, que ela quer abrir, que ela quer tocar, Senhor, que ela quer, Senhor Deus, empreender. Senhor, Tu darás condições. Nós declaramos em nome de Jesus portas abertas para o Teu povo, portas de emprego, portas de negócios, novos clientes para aquele profissional liberal, novos clientes em nome de Jesus. Sim, Senhor, Tu fará isso acontecer. E nós, Senhor, clamamos nessa noite, levanta, assim como Jesus orientou a seus discípulos, rogai ao Pai que traga mais trabalhadores para a sua seara. Nós aqui parafraseamos e dizemos com essas palavras que ele declarou, nós rogamos a Ti, Senhor, traz mais dizimistas, traz mais ofertantes, Pai, e cremos sempre que Tu sustenta a Tua obra. Essa obra é Tua, ela não é de homens, ela não é de pastores, não, Senhor, essa obra é Tua. Tu tens sustentado essa obra há mais de 2 décadas e Tu, Senhor, continuará fazendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos assim, nós clamamos, nós profetizamos e declaramos, Pai, um novo tempo, Senhor, de novos dizimistas e ofertantes. E, Pai, e assim, resultando em uma grande colheita, para o Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Assim declaramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia, aleluia. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Beleza. Isso. Glória a Deus. Quantos estão desfrutando aí? A benção, né? Beleza. Quantos estão desfrutando da presença de Deus, amém? Amém. Só fazer algo aqui. Glória a Deus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse mover da Tua presença, por Tua palavra diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, Senhor. Aqui tem uma geração, Senhor, que se deleita em Ti, que se agrada de Ti, Senhor. E o mais o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos aqui num pós-seminário, né, a Voz, e eu queria ler com os irmãos um texto que está lá em Atos capítulo 13, e nós vamos falar sobre o tema hoje, a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, a gente recebe clareza, a gente discerne a voz de Deus, amém? E Atos capítulo 13 é uma transição da igreja que ela nasceu em Jerusalém, mas os judeus, eles rejeitaram o evangelho da graça. E aí aqui começa uma transição. Atos capítulo 13, eu vou pontuar alguns pontos fundamentais. A gente vai tratar hoje especificamente sobre a voz do Espírito Santo. Amém? E diz assim, havia, versículo 1, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Aí ele vai citando, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, então jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e começa aí a primeira viagem missionária, começa o mover missionário na igreja de Atos. Eles ficaram em Jerusalém porque eles criam que os judeus se converteriam ao evangelho. Mas agora há uma transição. Nasce o movimento missionário da igreja.
Quem faz isso? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. E eles jejuaram e oraram, e a igreja impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo enviou eles. Eles foram levando o evangelho aos gentios. E hoje Deus quer falar conosco, que é essencial na nossa vida cristã, é ouvir o Espírito Santo, discernir a voz do Espírito Santo. Isso é essencial. Mesmo no mundo cheio de barulho, no mundo barulhento, a gente saiu desse seminário, a gente começa a viver debaixo desse barulho do mundo. É a internet, né? É a opinião das pessoas, é as pressões, é os desejos, né? Poxa, a gente tem tantos desejos, é tanta concupiscência, na verdade. Desejos mesmo de avançar aqui na vida material, né? E até enganos espirituais, irmãos. A gente tem que saber discernir. Isso aqui é um engano espiritual, né? Os cristãos precisam aprender a reconhecer quando Deus está falando. Isso aí. A igreja primitiva ouviu claramente. Disse o Espírito Santo, falou com a igreja. Vamos separar aqui, ó, esses dois para a missão. É uma obra missionária. Então, isso demonstra que a Bíblia, nesse texto, fala de uma situação que Deus deseja se comunicar. E Ele deseja se comunicar com quem? Com a igreja. Ele quer falar. Ele quer dirigir. Ele quer conduzir. Ele falou, e a Bíblia deixa bem claro, no versículo seguinte: o Espírito Santo os enviou. Não foi obra humana, né? A Bíblia está dizendo aqui, ó, a igreja estava o quê em Antioquia? Adorando, orando, jejuando. Quando o Espírito Santo falou de forma clara, objetiva: apartai-me, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que estou chamando. Não foi assim, uma direção mais ou menos turva, confusa, não, foi algo claro. Isso nos mostra que Deus ainda fala hoje e deseja que nós sejamos pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo. Ele quer. Isso não era só para a igreja de Antioquia, isso é para mim, é para Ieve, é para cada um de nós, amém? Você sabe reconhecer a voz do Espírito Santo em meio ao barulho da vida? Essa que é a grande... A vida está cheia de barulho, né? E quando o Espírito Santo fala, ele fala com o quê? Com clareza e com autoridade. Ele dá uma direção, ele dá uma missão. Ele nunca vai falar para a gente ficar ali à toa. A voz do Espírito Santo sempre vai nos impulsionar para uma missão. Vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 29. Vamos ler textos hoje. Eu não vou... Atos 8, 29. A gente precisa ler, porque esses textos, eles dão essa clareza da voz do Espírito Santo. 29. Filipe, um diácono, um homem comum, ele não era um apóstolo. É interessante que na fala lá do Espírito Santo está nascendo uma nova liderança. A liderança de Pedro está passando, perdendo um pouco da relevância, e agora está nascendo a liderança do apóstolo Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios. Agora aqui, Deus está falando de outro nível, ele está pegando um diácono e está dizendo assim, ó, eu falo com os diáconos, eu falo com os líderes, ou seja, com aqueles que servem à mesa. O diácono era o servidor da mesa, amém? E aí a Bíblia diz, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha. E aí a gente vê o Espírito Santo guiando Felipe. A voz do Espírito Santo dizendo, ei, chega perto desse carro. Às vezes a gente precisa estar atento. Felipe estava no meio de um avivamento em Samaria, e Deus tira ele do meio do avivamento para uma visão onde só tinha uma plateia, que era o próprio Espírito Santo.
Talvez ele e o Espírito Santo. Ele estava no meio de um avivamento coletivo, mover lá em Samaria, sinais prodígios do Espírito Santo. Tira ele de Samaria, leva ele. Eu acho que leva ele para Samaria. Ele estava no avivamento, né? Filipe, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o sul. Versículo 26, eu estou lendo do capítulo 8. No caminho que desce Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Aí ele tem essa experiência com o Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo vai falar para a gente, nesse contexto aí, a conversão de Saulo, fala da conversão dos judeus. A conversão desse etíope fala, os judeus de Sem, né? Fala de uma evangelização das nações. Saulo fala do descendente de Sem. A salvação desse etíope fala do outro filho de Noé, que deu origem à África, né? Que era o... Esqueci agora, rapaz. E em seguida vai ser... Hã? Sim, Cã. Jafé, né? Jafé. A salvação... Acho que é de Cã mesmo. Acho que é a salvação de Cã. E aí em seguida ele vai falar da salvação de Cornélio, que fecha uma evangelização das nações que se originaram da família de Noé, que é o Cornélio, que fala do mundo descendente de Jafé. Mas, vamos para frente aqui, né? Nesse momento não havia dúvida, a voz de Deus foi inconfundível. Agora, né, para Pedro, vamos lá, Atos 10, 19 a 20, que é quando Deus fala para Pedro ir lá para a casa de Cornélio. Atos capítulo 10 agora já é Jafé, né? Atos capítulo 10. Foi isso que eu falei? 19, né? 19. Versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Pedro nem entendeu a visão. Pedro estava ali sem entender. O Espírito Santo falou para ele: olha, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te. O Espírito Santo falou com eles. Tem 2 homens aí que eram os enviados de Cornélio para buscar Pedro. Esses aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes. Então disseram: centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. E aí vocês conhecem a história, né? Da salvação ali. Aí começa realmente uma outra fase que consolida, né? Na vida de Pedro, o evangelho se abre para os gentios também. Mais um fato que o Espírito Santo sempre vai nos impulsionar para a missão, para a evangelização, para a gente estar fora da religião, né? Os judeus começaram a rejeitar. Pedro estava ali cheio de resistência. Ele queria evangelizar os judeus, mas Deus estava tirando ele desse contexto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meu amigo, vem 2 homens aí, vai com eles, segue eles, não duvida. E Pedro estava confuso. Quando ele chega lá, ele entende que aquela visão simbolizava. E o Espírito Santo vem sobre eles, sobre Cornélio e todos aqueles que estavam na sua casa. Então o Espírito Santo sempre vai falar de uma forma claramente e trazendo um propósito estratégico. Ele falou com Paulo ali e Barnabé para o evangelho chegar, a missão mesmo, o mover missionário. Ele falou para Filipe para salvar uma daquele etíope. E ele falou sempre confirmando o chamado: Pedro, meu irmão, vai lá, mata e come. Espírito Santo, vai logo, meu irmão. Nem entendeu nada ele. Mas esse chamado sempre vai ser na direção
de levar o evangelho, de fazer a igreja, o reino de Deus se... Como distinguir a voz do Espírito Santo? Há 3 vozes principais que nós ouvimos. 3 vozes. A voz da alma, da mente, né? Da lógica, das emoções, das experiências que a gente adquire, né, na vida. A voz do inimigo. A voz do inimigo, ela sempre vai vir com um medo opressor, né? Sempre a voz do inimigo vai vir com uma pressa, tipo empurrando você para uma situação, fazendo você atropelar processos, te levando a uma ansiedade, a uma pressa. A voz do inimigo sempre vai trazer condenação, sempre você não vai ter paz. Vai estar debaixo de uma condenação, de uma culpa, na verdade, de um peso, de culpa e confusão. O inimigo sempre vai jogar você dentro de uma confusão interior. Você não consegue, você pode estar lá no lugar mais tranquilo do mundo, lá no igarapé, só ouvindo a natureza, mas dentro de você está uma confusão. Porque a voz do inimigo, ela leva a gente para essas situações, né? E a voz do Espírito Santo, pastor, é a terceira. Diga, a voz da alma, a voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela traz paz, ela traz convicção, certeza, ela traz fé, ela traz edificação, ela traz verdade. Aquilo que Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Mas toda vez que você é dirigido por Deus, você caminha na verdade, você não consegue mentir. Amém? E às vezes até numa verdade, aparentemente, que você corre o risco de prejuízos. Então, a voz, vamos entender, a gente precisa ter cuidado com isso. Que voz eu estou ouvindo? A voz que traz paz e edificação, o Espírito Santo. A voz que traz medo, pressa e confusão não é de Deus, é do inimigo. Amém? Então, Atos 13:2 mostra a clareza da voz do Espírito Santo. Não foi dúvida, foi certeza. Isso trouxe uma ação. Eles foram enviados e trouxe uma frutificação. Eles começaram a evangelizar, salvar tanto os judeus prosélitos que eram lá, quando eles chegam em Antioquia, eles são enviados, aí eles vão para Chipre, lá há uma conversão de judeus prosélitos que tinham se convertido. E depois toda a cidade se converte, e os judeus que tinham se convertido na sinagoga ficam com inveja dos gentios. E aí Saulo diz, meu irmão, até o pé ele sacode o pé e disse, meu irmão, vocês não querem salvação não, vocês vão se quebrar para lá mesmo. E aí ele vai para outra cidade da mesma forma, a conversão de judeus, porque eles criam que o evangelho era poderoso para salvar. Só que agora não é mais o evangelho do reino, é o evangelho da graça de Deus. Amém? Que eles estão pregando e testando a voz. A gente precisa testar a voz que vem falar conosco pela palavra. Vamos lá, 1 João 4:1 nos alerta no seguinte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito, se os espíritos são de Deus. Como que eu vou... João está dizendo, não acredita em todos os espíritos, provai se o espírito é de Deus. Aí como é que eu vou provar? Primeiro, essa direção, essa voz desse espírito aí, ela está em concordância com a palavra, ela está em linha com a palavra de Deus. Segundo, essa palavra, esse espírito, exalta Cristo. Se não exaltar Cristo, se estiver fora da palavra, não é voz do Espírito Santo, é voz do espírito do anticristo. Ela produz fruto espiritual, essa voz vai produzir amor, alegria, paz, fé, convicção, certeza. Se ela não produzir isso, se ela produzir raiva, se ela produzir tristeza, se ela produzir confusão, se ela produzir incredulidade, é a voz do espírito do anticristo, não é do Espírito de Deus. Há confirmação no teu interior, o Espírito Santo se comunica pessoalmente com você, no seu ser espiritual, na sua esfera espiritual. Se não há confirmação mesmo, descarta. Então, se a resposta for sim, se está em linha com a palavra, traz
glória para Jesus é de Deus. Amém? Se houver dúvida, é preciso confrontar com a palavra de Deus. Nunca tome decisões espirituais importantes sem antes submeter à direção do Espírito Santo. Irmãos, é muito tremendo quando você anda na direção do Espírito Santo. A gente anda muitas vezes aparentemente meio devagar, mas na verdade a gente anda na direção de Deus. Deus não é Deus de confusão, de pressa, fazer tudo agoniado. Não, Deus ele tem um planejamento. Deus ele é um Deus de ordem e decência, irmãos. Deus não é um Deus de que nem brasileiro, né, que faz tudo em cima da hora. Deus não tem a hora certa para tudo, ele não se atrasa nem se adianta, ele está no horário certo. Amém. Amém? Ele é um Deus organizado, ele não é um Deus bagunçado. Tudo que ele faz é em ordem, é decência, ele tem um dia todo. Ele até instituiu um processo na criação, que ele podia fazer tudo uma vez. Mas ele fez primeiro dia, fez isso, segundo dia, sétimo dia, vamos descansar. Deus cansa? Não cansa. Mas ele faz tudo organizado. Se é uma coisa atropelada, agoniada, te aquieta, irmão, que se Deus quiser fazer, né, hoje aqui, nesse período que eu estou, 3 anos, nossa receita foi lá para baixo. Mês passado, 28% de queda, agora 40% de queda. Mas estou na direção do Espírito Santo, eu estou tranquilo. Eu até disse, Eze, vamos orar. Você que ama essa obra, ora para Deus levantar novos dizimistas. Amém? Nossa frequência tá razoável, né? Tem melhorado. Mas a obra de Deus ela é feita de 3 formas, meu irmão. Oração, primeiro passo, né? Serviço, a gente está aqui, né? E recurso financeiro, dizimistas e ofertantes. E a gente precisa crescer nisso. Tem gente orando, tem gente servindo a Deus, né? Mas Deus tem que fazer um mover agora, levantar novos dizimistas. Amém? E Deus vai levantar. Agora, para concluir, um exemplo prático aqui. Um irmão, ele ia mudar de cidade. E aí o Espírito Santo falou com ele, não é o tempo, espera. Na mente dele ele queria ir embora. Na mente dele ele queria ir embora. Ele queria agir. Os amigos dele, meu irmão, vai que tu vai arrebentar lá. Todo mundo dando incentivo a ele, né? Mas a voz interior trouxe paz para ele aguardar. Te acalma, não é? Fica aí, aguarda. Mais tarde ele descobriu que aquela mudança naquele momento teria causado ou gerado um prejuízo na vida dele. Ele entendeu que se ele fosse naquele momento precipitado e agisse na frente do Espírito Santo, ele ia ter prejuízos. Isso mostra que ouvir o Espírito Santo é também aprender a esperar o tempo certo de Deus. Ninguém gosta, irmão, de esperar, mas Deus ele trabalha com as salas de espera da vida, né? A gente, qualquer coisa, tu senta, tu vai em qualquer lugar, tu não gosta de esperar, eu não gosto, né? Mas Deus, irmãos, ele é assim, ele tem o tempo certo. Tu tem que esperar o tempo dele, o kairós dele. O nosso Cronos aqui, a gente já está no último trimestre do ano, né? Último ciclo. Hoje abriu o primeiro dia do último trimestre, 1º de outubro. Você está consagrando o último trimestre, na verdade, né? Amém. Nós estamos aqui consagrando. Agora, domingo é a nossa ceia, né? Então a gente precisa sempre buscar aprender a ouvir a voz do Espírito Santo diariamente. Não é coisa de um seminário, de um evento, mas é a gente andar alinhado nessa voz. Por quê? Porque se eu valorizar a palavra, a voz do Espírito Santo, eu vou estar guiado pela bússola de Deus. Eu vou estar andando no caminho certo. Eu não vou Meu irmão, a pior coisa que tem, eu lembro no último encontro, né? Eu me perdi. Chegou uma hora que eu olhava, eu e a Clícia, aí eu mantinha calma. Teve uma hora, meu irmão, que eu me desesperei. Meu Deus, eu tenho que achar, cara. Eu vi que eu tava rodando em círculo, não saía do... Meu amigo, eu saía acelerando esse carro no meio dos buracos, no meio do ramal. Um desespero de você se sentir perdido, né? E muitas vezes na vida a gente tá assim, desesperado, a gente
Quando bate o desespero de você estar perdido, parece que você sai correndo querendo achar um caminho. Não é assim? E muitas vezes a gente tá assim, meu irmão, eu saí acelerando com esse carro, meu irmão, pão, e buraco, eu pão. Eu queria achar o caminho, não conseguia. Mas se eu ando na bússola, né, no GPS do Espírito Santo, eu vou na manhã, certinho, chego no horário certo. E aí eu não vou sofrer esse desespero de estar perdido. E o que eu preciso fazer mais, pastor, para mim viver, praticar, ouvir a voz do Espírito Santo, silenciar a alma. Parar para ouvir a direção de Deus, irmão. Tem que parar para ouvir. Tenho que calar o barulho da internet, o barulho da rede social, o barulho dos amigos, o barulho da família, o barulho do trabalho, e me calar para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Rejeitar as vozes internas do inferno, de medo, de pressa, né? O desespero, irmãos, é a voz do inferno. Quando você está desesperado, é a voz do inferno, te apavorando, trazendo aquele, meu irmão, não tem esperança para ti. Desespero. Eu estou sozinho. Eu tenho que fazer essa voz sair da minha alma. A voz da pressa, da agonia, a voz da condenação. Nenhuma condenação a mais. O Espírito Santo lança fora o medo, amém? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Buscar viver alinhado com o Espírito Santo é isso. É simples. O Espírito Santo nunca se contradiz. A gente quer ouvir uma direção, de manhã a gente já quer ir para outra direção à tarde. E à noite já quero... Não, segue aquela direção. O Espírito Santo não se contradiz. Ele fala isso, aí daqui meia hora a gente se contradiz. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Mas o Espírito Santo ele dá uma direção coerente, que a gente precisa caminhar. Amém? Hoje mesmo, eu te convido, e a direção do Espírito Santo sempre vai trazer glória para Jesus, amém? Amém? Sempre vai te conduzir por um caminho de fé, não é caminho de medo, não. Sempre você, na direção da voz do Espírito Santo, meu irmão, você pode estar passando por qualquer circunstância, porque as circunstâncias são passageiras, mas a voz de Deus, ela diz, tu já venceu mesmo. Vamos ficar de pé, queridos? Diga assim, eu vou reservar momentos da minha vida para silenciar minha mente, para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e pedir ao Espírito Santo, fala, Senhor, para que eu obedeça, ouça a tua voz, Espírito Santo, e obedeça a tua direção, teu direcionamento. Coloca aquele Lázaro, da voz lá do Suzano, lá, que era o tema. Vamos cantar ele. E a gente vai terminar no horário certinho. É 1h30 de culto, mas a gente vai fazer 1 hora hoje. Dia de semana, amém? 8 horas, vamos terminar. Mas vamos cantar esse louvor e a gente vai encerrar, amém? Domingo é a nossa ceia pela manhã. Pode ouvir a tua voz me chamando. Me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Nós vamos, Senhor, nós ouvimos a tua voz e nós vamos seguir a direção, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós vamos andar, Senhor, contigo, conduzidos por ti, Senhor. Posso ouvir a tua voz, eu ouvi a tua voz, me chamando, me chamando. Eu ouvi a tua voz
me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, posso olhar em teus olhos, chamas de amor, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, oh, e eu vou correndo, correndo pros teus braços. Como é bom, Senhor, poder correr pros teus braços de amor. E eu vou, ei, vou correndo pros teus braços. Nós podemos correr todos os dias, todos os momentos, Senhor, para os teus braços, para ouvir a tua voz de perto. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Nós ouvimos, Senhor. Eu posso ouvir, Senhor. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou. Nós vamos, Senhor, correndo sempre para os teus braços de amor. Vou correndo para os teus braços. Vou correndo, oh Espírito Santo, e eu vou, e eu vou, vou correndo pros teus braços, vou correndo, vou correndo todos os dias, todas as manhãs, vou correndo pros teus braços, Senhor, vou correndo pros teus braços. Eu vou, Senhor, eu quero sempre estar, Senhor, e eu vou sempre, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero estar nos teus braços, ouvindo a tua voz, Espírito Santo, ouvindo só a tua voz. Nos teus braços o barulho desse mundo é cessado e a tua doce voz, Senhor. Oh! Você vai se aquietar nos braços de amor dele, e todo o barulho desse mundo da alma, todo o barulho das redes sociais, todo o barulho de influências de pessoas equivocadas será silenciado, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trazer a glória dele sobre o teu lar, sobre os teus negócios, sobre todas as áreas da tua vida. O amor de Deus vai te conduzir, e você vai ser uma pessoa movida pelo amor de Deus, pelos braços de amor. Eu vou, Xondorolamacitere, e eu vou, Senhor,
Vou continuamente, diariamente eu corro, Senhor. Vou correndo pros teus braços. Vou correndo pros teus braços. Ei, você tem os braços. Qualquer hora você pode correr, querido. Em qualquer lugar você pode correr pros braços dele. Em qualquer área da tua vida, você pode correr pros braços de amor do Pai e ouvir a voz dele. E a presença dele vai te trazer a solução, trazer tudo que eu e você pensamos. Que o amor do nosso Pai, que a salvação de Cristo Jesus, a graça salvadora, redentora de Jesus, e a direção do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz dele. Amém. Você é abençoado. Graça e paz, queridos. Você que ficou conosco aí, que se inscreve no canal, dá um gostei aí, aperta no joinha e compartilha esse vídeo aí. Você que está aqui, faz um selfie aí, diz: meu irmão, eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Faz um selfie, registra esse momento, faz um selfie, bota lá: eu ouvi a voz do Espírito. Até domingo, 9 horas da manhã. Graça e paz. Glória a Deus.